Aconteceu na manhã desta quarta-feira, dia 22, o projeto Comida Literária, realizado na Escola Pinheirense, que teve a iniciativa de alguns professores. O nosso projeto, ele visa fazer com que os alunos eles sintam um interesse maior em conhecer um pouco tanto da literatura nacional quanto da literatura estrangeira. E em se tratando da estrangeira, nós direcionamos obras específicas da literatura inglesa e algumas da literatura norte-americana, justamente para que esses alunos, de fato, eles conheçam um pouco mais da história desses locais e consigam associar com a própria questão da culinária. Porque se nós formos observar em um contexto mais amplo, a culinária em si, ela já apresenta alguns traços que são de extrema importância dentro desse contexto histórico e literário também. Um projeto que envolve os alunos do ensino médio e tem como objetivo juntar as áreas de linguagem e ciências naturais. Então, o nosso projeto ele contempla vários títulos, são 30 títulos, considerando a literatura nacional e também maranhense e literatura estrangeira, tanto de Portugal quanto na literatura inglesa também. Em cada turma, uma história diferente para contar, épocas e comidas típicas sendo mostradas e bem explicadas. Hoje a gente está apresentando o trabalho literário sobre a obra de Eça de Queiroz, que é O Crime do Padre Amaro. Foi lançado em 1880 e a gente, no nosso stand, a gente está apresentando isso, os fatos históricos e literários. E também a gente faz uma apresentação de um resumo literário, onde foi feito um poema, contando todo o enredo da obra e que tudo lá se esclarece. A aluna Sofia faz questão de contar um pouco sobre a época de 1850, comidas típicas e sobre as representações do Tronco de Ipê. A nossa obra literária, que é do livro Tronco do Ipê, do autor José de Alencar, ele remete ao contexto histórico da época do Brasil colônia, lá em 1850, lá em meados de 15 de janeiro, onde ainda existia a parte das mucamas e dos pajens, que são os escravos negros da época, onde cada um tinha um escravo. Ela fala muito sobre barão, sobre um mistério, que o nosso livro ele é um romance misterioso, onde a gente vai descobrir ao decorrer do livro que é um livro, uma obra muito... Ela te prende até o final, até você descobrir o estopim da história, onde nós podemos achar quem foi que matou o pai de Mário, quem foi que matou o seu Francisco. A questão das comidas típicas. As comidas típicas a gente tirou tanto do livro, como a jaca, a carne seca, o presunto, o jambo, quanto do local onde o autor José de Alencar nasceu, que ele nasceu em Fortaleza, Ceará, então nós buscamos pegar comidas típicas daquele local também, como o cuscuz. O Tronco do Ipê, ele simboliza tanto a decadência do Brasil colônia da época, quanto a floridão do desenvolvimento do Brasil colônia. Na sala de Ricardo, ele fala sobre o século XX, a obra de Cora Carolina, que é A Doceria Importa. Foi uma personagem muito representativa na época dos alimentos. A maioria dos doces que são conhecidos atualmente passaram pela mão dela. Ela é uma das autoras desses alimentos. Doces, bolos, tudo foi com ela. E nós vamos apresentar hoje alguns desses alimentos que fazem parte da história dela. E também teve vários poemas que foram citados nos livros delas. E teve até um livro que foi o Manual de Receitas, que ela citou poemas e fez também as receitas dos doces que ela na época dela. Alunos da UFMA vieram prestigiar o evento e ficaram encantados com muita criatividade. Dizer que a gente veio com uma expectativa muito boa de estar aqui e ver essa atividade muito importante. E até agora a gente está gostando muito. A gente vê que o engajamento dos alunos está sendo realmente impressionante. É importante ver e que atividades como essa sejam cada vez mais desenvolvidas pelas escolas. O projeto durará a manhã inteira desta quarta-feira e disponível para toda a escola pinheirense. De fato, é importante que, eles entendam que a literatura ela não se restringe só a elementos ficcionais, mas que em muitos casos
ela é baseada na realidade. E quando nós destacamos esses elementos por meio da culinária, se torna mais fácil, de fato mais simples, para que os alunos eles sintam um pouquinho mais de interesse em conhecer tanto a literatura nacional quanto a literatura estrangeira.